Olá, meus amigos. A gente vai falar um pouco sobre pesquisa, né? A classificação das pesquisas. É importante, a gente orientou nas primeiras aulas para que vocês procurassem algum tema, algum problema de pesquisa, né? Em virtude aí das interrupções das aulas presenciais, a gente vai seguir aí nas web aulas, né? Através desses vídeos. E para sexta-feira eu gostaria que vocês é, pegassem um artigo científico. Vocês podem colocar no Google Acadêmico ou no próprio Google mesmo, ou qualquer outra fonte, um artigo científico. Dentro desse artigo, que tem que estar linkado ao tema do seu curso, por exemplo, ciências contábeis, artigos referentes à sua área, né? E aí você vai ver o artigo, vai dar uma olhada nesse artigo e vai resumir, né? E muitos já estão aí trabalhando um tema, haviam encaminhado algumas ideias. Continuem escrevendo, continuem pesquisando, e essa pesquisa é fundamental, né? Para que eu possa escrever sobre um assunto, eu tenho que ter um artigo como base. Então, vocês vão escolher um artigo como base de um assunto que vocês queiram trabalhar ou sobre o tema e vão fazer um resumo. Dentro desse resumo, no livro de vocês, na parte 2.1, né, ele tem essa parte aqui que fala classificação das pesquisas. Aí eu gostaria que vocês olhassem esse artigo e dessem uma analisada na pesquisa, né? Com relação às pesquisas, eu tenho algumas classificações. Tem os tipos de pesquisa, né? Quando eu falo pesquisa exploratória, ela visa aprimorar ideias sobre um assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, né? Essa pesquisa exploratória é o que a gente faz normalmente na graduação, a Anhanguera também é assim, é uma pesquisa bibliográfica. Então, se você estiver analisando o artigo científico e verificar que ele só usou como fonte livros, então foi uma pesquisa exploratória, né? É um estudo de caso. Ele usou escritores, ele usou na sua bibliografia autores de obras que são caracterizadas como obras de referência. Então, essa é a famosa pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva são pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis, né? Então, essa já tem como característica descrever uma determinada população ou um determinado fenômeno, né? Eu quero analisar as pandemias, né? Que é um problema que a gente vive hoje, né? Um problema terrível. Então, é uma pesquisa descritiva. Então, vai se analisar, vai se colocar em torno de modelos e gráficos para identificar essa pesquisa através do fenômeno ou a população, né? Vai descrevendo o que vai acontecendo com a população. A gente tem vivido isso, né? Na situação no Covid-19, a gente tem as pesquisas, né? Que determinam aí o impacto do fenômeno nas regiões do mundo, né? Então aí já é uma pesquisa descritiva. A pesquisa explicativa são pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível explicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais, por valer-se quase de exclusividade do método experimental, tá? Então a explicativa ela já é mais experimental. Por exemplo, eu cheguei a fazer pesquisas no mestrado de meio ambiente a respeito a gente fazia experiências e verificava uma semente X, Y, se eu plantar e
deixar ela por um tempo, riscando a casca, regando semanalmente. Então a gente fazia várias explorativas, né? Fazia ensaios para conseguir, né, experimentar para verificar a assertividade da sua tese, né? Então, a explicativa ela requer um conceito relacionado ao entendimento da realidade, né? O explicar das razões das coisas, né? A explicativa já é um pouco mais complexa. Então, o trabalho que vocês vão fazer na faculdade, né, vai ser sempre exploratório, né? Quando você passa para pós-graduação, já chega numa história de descritiva ou explicativa, né? Pós, mestrado, doutorado, já sai um pouco, e aí você tem pesquisas relacionadas a seres humanos, atividades, etc e tal, né? Então, a classificação das pesquisas quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Pesquisa bibliográfica, que é a pesquisa, como eu falei, da graduação, são pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado, tais como livro, artigo científico, pesquisas já elaboradas e publicadas. O que a gente orienta é livros e artigos atuais, né? 2010 para frente, por exemplo, a realidade muda, né? As edições de livros elas se alteram. Por exemplo, tem um livro muito conhecido que é o ABC do Comércio Exterior, né? Eu trabalho com o Comex. Então, a edição 4 do livro, ela continha os Incoterms 2010. E agora em 2020, a cada 10 anos ele renova, né? Ele se altera. E agora nós temos Incoterms 2020. Então a edição anterior já não vale. Por isso que você tem que estar sempre antenado nas edições mais novas, os livros a partir de 2010. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém existem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas, que é a base da faculdade. Ela é bastante comum em estudos exploratórios. Então, os exploratórios, que são os estudos que a gente orienta na faculdade, são em cima de pesquisas bibliográficas. Então, na atividade que vocês vão fazer, não esqueçam de verificar que tipo de pesquisa está sendo utilizado, tá? E procurem dar uma pesquisada, principalmente na exploratória, na bibliográfica, porque vai ser a base do seu trabalho, né? A pesquisa documental são pesquisas que utilizam de fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto do estudo. Então aqui você tem muito voltado a leis, normas, procedimentos, né? Aí você tem um tratamento analítico, fontes documentais como diário oficial, registros oficiais, leis, etc. Eu, no meu trabalho de mestrado, que foi meio ambiente, usava muita lei, CONAMA. A gente tinha que embasar praticamente toda a pesquisa em cima de documentos, né? Pesquisa experimental são pesquisas que, a partir de um determinado objeto de estudo, selecionam as variáveis capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle e observação dos efeitos que as variáveis provocam. As teorias das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis a esse tipo de condição, né? Aí já é um experimentalismo, né? Já é uma pesquisa que faz análises sociais, né? Fazem análises com humanos, com animais, já é uma pesquisa de campo. Pesquisa ex post facto, né? São pesquisas que, à semelhança do que ocorre na pesquisa experimental, buscam estabelecer relações entre as variáveis e as suas consequências sobre o objeto de estudo. Nessa pesquisa, como um fenômeno já ocorreu, é identificar as situações que desenvolveram, desencadearam naturalmente para
buscar um controle. Então a gente vive hoje, por exemplo, uma situação terrível com a pandemia, né? E muito se estuda o pós-facto, né? Por exemplo, a gripe espanhola, que teve muito impacto, né? Vitimou muita gente, então ela é uma base para os estudos, né, do que fazer, de como se tratar, né? Então, assim, quando eu falo pós-facto, a coisa já aconteceu e aí se estuda os impactos disso, né, as diretrizes, o que fazer, né? Estudo de corte, né, o coorte, são pesquisas muito utilizadas na área da saúde, referem-se a um grupo de pessoas que tem alguma característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por período de tempo para se observar e analisar o que acontece com elas. Então é uma pesquisa de corte. Você analisa lá um determinado segmento e em cima desse segmento você faz a sua experimentação. Levantamentos são pesquisas cuja a característica principal é a obtenção da informação considerada relevante pela interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se pretende conhecer. São muito úteis para o estudo de opiniões e atitudes, mas poucos indicados no estudo de problemas sociais complexos. Né? Aqui são levantamentos que geralmente se necessitam, né, na opinião, nas atitudes, né, nas atitudes de um determinado povo. Né? Eu que trabalho muito no mercado internacional, a gente sempre está buscando pesquisas de características de povo, né? O povo italiano, o povo inglês, América Latina, por exemplo, Chile, Argentina. Cada povo você tem um levantamento de estudo sobre esse grupo, né? Você vê como é que se comporta, quais são as suas atitudes, mesmo na parte da negociação, né? Tem várias formas de se negociar e o levantamento é uma pesquisa muito boa para isso. Estudo de campo são pesquisas que focam em uma comunidade, sendo desenvolvidas por meio de observação direta das atividades do grupo e realização de pesquisas com informantes. Por exemplo, estudo de campo. Eu fiz muitas pesquisas de estudo de campo. Você entrevista pessoas, né? Faz análise com animais. Eu fiz uma pesquisa onde eu entrevistei pessoas referente à educação ambiental. Então eu tive que ter uma autorização para fazer, né? Existe uma plataforma Brasil que regulamenta essa parte do estudo de campo. Então o estudo de campo é botar em campo mesmo a pesquisa, botar em prática, né? Eu tive um amigo que analisou a condição social do banhado, então ele foi até o banhado, entrevistou as pessoas que moram lá, fez um levantamento, né? Entregou às autoridades para que medidas fossem tomadas. Então é estudo da prática mesmo, de campo. Estudo de caso são pesquisas que visam analisar exaustivamente uma situação dentro de um contexto real. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de poucos objetos que tenham a mesma característica. Eles são considerados como um caso, né? Então o estudo de caso é uma situação que está acontecendo, é uma situação que às vezes não é conclusiva, né? E você usa como um caso para validar as soluções que você vai, de repente as hipóteses que você vai levantar no problema, né? Por exemplo, esse colega que fez estudo de caso do banhado, ele colocou que apesar de ser uma área de preservação permanente ou preservação ambiental, as pessoas que ali estavam não tinham condições de ser alocadas em virtude de várias situações. E ele fez esse estudo de caso, né? Ele colocou em loco um problema que ainda não foi solucionado na nossa cidade. Pesquisa de ação são pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado, com vistas à resolução de um problema coletivo. Né? Pesquisa de ação também é relacionada a uma pesquisa voltada à solução de um problema, de uma questão específica. Esse tipo de pesquisa recebe críticas, uma vez que afirma não ser possível a objetividade requerida aos estudos científicos.
por causa do envolvimento do pesquisador como participador do processo. Então, assim, quando o pesquisador ele participa do processo, você tem um problema. Por quê? Você tem um problema porque ele participando do processo, ele se envolve. Então, a pesquisa ela tem que ser uma pesquisa independente. Você usa livros, você usa autores, né, desses livros. Então, você não pode se apaixonar pela pesquisa, você tem que ser imparcial. E aí o risco do envolvimento do autor. Pesquisa participante são pesquisas muito parecidas com a pesquisação, tanto que alguns autores utilizam dois tipos como único significado, né? Aqueles que estabelecem diferenças o fazem baseado na afirmação da pesquisa de cunho transformador, envolvendo a distinção entre ciência popular e dominante. Então, a participante acaba sendo a mesma relação da pesquisa de ação, né? O autor acaba se envolvendo na pesquisa, sua influenciando, né? E aí a sua imparcialidade acaba ficando muito comprometida, né? Você vê muita reportagem que as pessoas se envolvem com um problema e muitas vezes não tem imparcialidade para falar sobre o assunto, tá? Então, esses tipos de pesquisas, né, é o principal elemento para que você saiba o objeto. O objeto é aquilo que eu estou estudando, é aquilo que eu quero trabalhar, né? O objeto ele tem que ficar claro na sua pesquisa. Então, o que vocês forem trabalhar no futuro, né, nas atividades próximas, esse assunto ele tem que estar latente, ele tem que ser um assunto, esse objeto ele tem que ser bem determinado, tá? Então, é importante também definir o assunto central. Esse assunto central e suas dúvidas são importantes, as suas hipóteses, os problemas, né, para que você possa delimitar a sua pesquisa. Então, para que a gente tenha assertividade, eu gostaria que vocês pesquisassem um artigo. Dentro desse artigo, vocês vão classificar que tipo de pesquisa esse artigo está trabalhando, tá bom? Um resumo simples em um Word, pode mandar no meu e-mail, que é o marcos.caguiar@anhanguera.com. Qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente continua conversando nas próximas web aulas. Muito obrigado.